Shalom, meus amigos, shalom, estamos de volta aqui e vamos dar prosseguimento à leitura do livro de Yeshayahu, livro do profeta Isaías, profeta messiânico, e nós paramos no capítulo 34 e vamos retomar a nossa leitura no capítulo de número 35, em diante. Vamos iniciar a leitura. Ele diz assim: Alegrar-se-ão as terras áridas e o deserto, e este florescerá como a rosa, sim, florescerá em abundância e se regozijará com alegria e cânticos. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano e a magnificência do Carmel e de Sharon. Verão a glória do Eterno e a magnificência de nosso Deus. Fortalecei as mãos débeis e firmai os joelhos que tremem. Dizei ao que tem um coração temeroso: sê forte, não temas, pois vingativo há de vir vosso Deus. Ele virá para vos salvar, e abrir-se-ão os olhos dos cegos e desobstruirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um gamo e cantará a língua do que era mudo, pois águas brotarão nos ermos e torrentes nos desertos. Em um lago se tornará a terra árida, pois águas fluirão da terra sedenta. No covil onde se abriga o chacal brotarão canas e juncos. Um caminho haverá através de uma estrada, e será chamado de estrada da santidade. Os impuros ali não passarão, pois será apenas para os outros, e os caminhantes, por mais tolos que sejam, não errarão o caminho. Ali não haverá leões, nem qualquer outra fera se achará no caminho, mas os que foram redimidos por ali marcharão, e retornarão os que foram redimidos pelo Eterno. Virão com cânticos a Sion, e uma alegria eterna sobre eles pairará. Terão para sempre gozo e regozijo, e a angústia e a dor deles se afastarão. E aqui finalizamos o capítulo 35 e adentraremos no capítulo 36. Vamos lá, dar continuidade. No 14º ano do reinado de Hisquiarro, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá. E o rei da Síria, ao rei Hisquiarro, enviou Rabshakeh, que seguiu de Lachish a Jerusalém com um grande exército. Ele se postou no canal do reservatório superior, no caminho que leva às lavanderias. Eliaquim ben Hilquiarro, o responsável pelo palácio, foi a seu encontro com Sheviná, o escrivão, e Ioá ben Asaf, o secretário. E Rabshakeh lhe disse: Dizei a Hisquiarro, assim falou o grande rei, o rei da Síria: em que confiança te apoias? Eu afirmo que são vãs as palavras com que dizeis ter estratégias para a guerra. Em quem confias para te rebelares contra mim? Porventura é no cajado partido, o Egito, no qual se alguém se apoiar, verá que perfurará sua mão? Pois isto faz o faraó do Egito a todos os que nele confiam. Se me dizes, porém, que confias no Eterno vosso Deus, não será ele, por acaso, o mesmo cujos lugares elevados e altares foram removidos por Hisquiarro, dizendo a Judá e Jerusalém: perante este altar vos podeis prostrar?
Portanto, agora estabelecei um acordo com meu senhor, o rei da Síria, e eu vos darei 2.000 cavalos, se puderdes fornecer os guinetes correspondentes. Como podeis ousar mandar embora um só dos comandantes, ainda que fosse o menor dentre os servidores de meu senhor, e depender do Egito para conseguir carros de combate e cavaleiros? Ademais, teria sido sem a permissão do Eterno que eu viria a este país para destruí-lo? O Eterno me disse: sobe contra esta terra e a destrói. E Eliaquim, Shebna e Joá contestaram a Ravishake: fala-nos em aramaico, porque esta língua compreendemos, e não na língua dos judeus, porque a compreenderiam as pessoas que estão sobre os muros. Mas Ravishake respondeu: não foi para vós e vosso rei que me mandou meu senhor falar estas palavras? Não foi para os que estão sentados nas muralhas e que comerão seus próprios excrementos e beberão sua própria urina junto convosco? Então, em alta voz, na língua dos judeus, Ravishake gritou, exclamando: escutai as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim proclama o rei: não vos deixei enganar por Hisquiarro, pois ele não pode salvá-los. Que tampouco vos faça confiar no Eterno, dizendo: certamente o Eterno nos livrará. Esta cidade não será entregue ao rei da Síria. Não escutei a Hisquiarro, porque assim proclama o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde a mim, e comerá cada qual de sua videira e de sua figueira, e beberá cada um de sua própria cisterna. Bastará para isto que eu venha e vos leve para uma terra que é como a vossa, uma terra de trigo e vinho, terra de pão e vinhedos. Não permitais que Hisquiarro os venha a persuadir, dizendo: o Eterno nos salvará. Acaso algum dos deuses das outras nações livrou o seu povo das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Libertaram eles Choron de minhas mãos? Quais entre todos os deuses destas nações libertou sua terra de minhas mãos? Para que digais que o Eterno livrará de mim Jerusalém. Eles, os representantes de Hisquiarro, porém, se mantiveram tranquilos e nada lhe responderam, porque lhes havia ordenado o rei. Não lhe apresenteis qualquer resposta. Vieram então Eliaquim, ben Hilquiarro, o responsável pelo palácio, Shebna, o escrivão, e Joá, ben Asaf, o secretário do rei, à presença de Hisquiarro. Rasgaram suas vestes em sinal de luto e lhe transmitiram a palavra de Ravishake. E aqui finalizamos a leitura do capítulo 36. Vamos dar continuidade nesse momento ao capítulo de número 34. 37. Vamos lá. Quando Hisquiarro ouviu o relatório, ele rasgou suas vestes, cobriu-se com saco em sinal de luto e se dirigiu à casa do Eterno. E enviou Eliaquim, que era o responsável pelo palácio, Shebna, o escrivão, os anciãos dos sacerdotes, também cobertos com sacos, a Isaías ben Amotes, o profeta. E assim lhe falaram: assim disse Hisquiarro: este é um dia de destruição, de tribulação, repreensão e ultraje, pois chegaram as crianças até o ponto de nascer, mas as parturientes estão sem forças. Talvez, tendo ouvido o Eterno teu Deus as palavras de Ravishake,
que foi enviado pelo seu senhor, o rei da Síria, para desafiar o Deus vivo, ele decida castigá-lo pelas palavras que o Eterno teu Deus ouviu. Por isto te pedimos que ergas tuas preces em prol dos remanescentes que ainda temos. Vieram, pois, os servos do rei Hisquiarro a Isaías, e Isaías lhe disse: Eis o que deveis dizer a vosso senhor. Assim disse o Eterno: não temas pelas palavras que ouviste, pois os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei sobre ele um espírito que o fará ouvir um rumor que o fará voltar à sua própria terra, e farei com que lá, em sua própria terra, ele tombe pela espada. Retornou então Rabshakeh e foi encontrar o rei da Síria, guerreando contra Leviná, pois soubera que ele partira de Lachish, e ouviu Senaqueribe sobre Tirraca, o rei da Etiópia, Cush. Ele partiu para lutar contra ti. Ao ouvi-lo, enviou mensageiro a Hisquiarro, dizendo: assim falai a Hisquiarro, o rei de Judá: não permitas que o Deus em quem confias te engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ouviste o que fizeram reis da Síria com todas as nações, conquistando-as e destruindo-as totalmente, e pensas que serás poupado? Os deuses das nações as salvaram da destruição trazida por meus ancestrais a Gozã, Harã, Retsef e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade, e os reis das cidades de Sefarvaim, Rená e Ivá? E Hisquiarro recebeu da mão dos mensageiros a mensagem que lhe fora enviada, e a leu. Dirigiu-se à casa do Eterno, abrindo-a perante o Eterno. E Hisquiarro rezou perante o Eterno, dizendo: ó Eterno dos exércitos, Deus de Israel, que te assentas sobre os querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, pois fizeste os céus e a terra. Inclina agora teu ouvido e escuta, ó Eterno. Abre teus ouvidos e vê, ó Eterno, e atenta às palavras que Senaqueribe mandou para desafiar o Deus vivo. É verdade, ó Eterno, que os reis da Síria devastaram todas as nações da terra que os rodeavam, e jogaram no fogo seus deuses, mas estes não eram deuses, em verdade, mas sim o produto do trabalho de mãos humanas, madeira e pedra, e por isso foram destruídos. Agora, porém, ó Eterno, nosso Deus, salva-nos de suas mãos, para que saibam todos os reinos da terra que tu, e somente tu, és verdadeiramente o Eterno. Então Isaías ben Amotes mandou a Hisquiarro esta resposta: assim disse o Eterno, o Deus de Israel: como rezaste a mim contra Senaqueribe, o rei da Síria, eis as palavras que falou o Eterno concernente a Senaqueribe: a virgem, filha de Tion, te desprezou e escarneceu de ti. A filha de Jerusalém meneou sua cabeça, rindo de ti. A quem insultaste, contra quem blasfemaste, e contra quem levantaste tua voz? Sim, para o alto ergueste teu olhar contra o Santíssimo de Israel. Por meio de teus servos provocaste o Senhor e disseste: com a imensa quantidade de meus carros de combate alcancei o cume das montanhas e os lugares mais remotos do Líbano. E aí cortei os altos cedros e os mais belos ciprestes, e galguei alturas inacessíveis, as matas de seus campos frutíferos. Cavei e bebi água, e com a sola de meu
de meus pés sequei todos os rios dos lugares fortes. Acaso não ouviste sobre tudo que fiz há muito tempo no passado? Eu assim dispus e agora o cumpro. De fato, assim está feito. Cidades fortificadas foram reduzidas a montões de ruínas, e seus habitantes foram impotentes para impedi-lo, ficando acovardados e confusos. Pareciam com a erva do campo, como a erva ainda verde, como a grama dos terraços, como um campo de trigo antes de seu amadurecimento. Eu sei quando sentas, quando sais e quando voltas, e sei de teu irar-te contra mim. E porque teu rugido chegou a meus ouvidos, colocarei meu anzol em tuas narinas e minha brida em tua boca, e te farei voltar pelo caminho, porque vieste. E este será para ti o sinal: comerás este ano o que cresce por si mesmo, e no segundo ano o que daí brotar. E no terceiro ano plantarás e colherás, sim, plantarás vinhedos e comerás de seu fruto. E o remanescente da casa de Judá voltará a criar raízes para baixo e produzir frutos para o alto. Porque de Jerusalém sairá um grupo remanescente, e do monte Sião aqueles que sobrevieram. Isto será feito pelo zelo do Eterno dos Exércitos. Por isto, assim disse o Eterno em relação ao rei da Síria: ele não chegará a esta cidade, nem contra ela disparará uma flecha, nem se apresentará com seu escudo, nem contra ela construirá uma rampa. Pelo caminho que veio há de retornar, e não entrará nesta cidade, diz o Eterno, porque eu defenderei esta cidade para salvá-la por minha própria honra e pela honra de meu servo Davi. E o anjo do Eterno veio e feriu 185.000 homens no acampamento dos assírios, e ao raiar do dia não passavam de cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, levantou acampamento e retornou para Nínive. E quando ele orava na casa de Nisro, seu deus, Adrameler e Sharezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. E aqui finalizamos a leitura do capítulo 37. Vamos adentrar agora na leitura do capítulo 38. E diz: naqueles dias Hisquiarro estava enfermo, verdadeiramente à morte. Isaías ben Amotes, o profeta, a ele dirigiu-se e lhe disse: assim disse o Eterno, põe tua casa em ordem, pois não vai continuar tua vida, vais morrer. E voltou então Hisquiarro, seu rosto contra a parede, e orou ao Eterno. Ele disse: eu te peço, ó Eterno, relembra agora como tenho caminhado perante ti em verdade e com todo o coração, e pratiquei somente o que era bom a teus olhos. E Hisquiarro chorou amargamente. Veio então a palavra do Eterno a Isaías, dizendo: vai e anuncia a Hisquiarro, assim diz o Eterno, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua prece e vi tuas lágrimas. Eis que a teus dias adicionei 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. E isto será para ti um sinal do Eterno, de que o Eterno cumprirá o que disse. Farei retornar 10 graus a sombra que já tiver avançado sobre o relógio do sol de Ahaz. E de fato retornou o sol 10 graus em sentido contrário ao que já tinha avançado. Eis o que escreveu o rei Hisquiarro quando esteve doente e se recuperou. No apogeu de meus dias, partirei para os portais do mundo inferior, Sheol,
privado estou do rosto de meus anos. Não mais verei o Eterno, pois o Eterno está na terra dos viventes. Não mais verei os habitantes do mundo, pois estarei com aqueles que jazem no pó. Minha morada me foi arrancada, como a tenda de um pastor. Teci minha vida como um artesão o seu tecido, mas ele cortará sua trama. Do dia para a noite ele fará terminar minha vida. Quanto mais me comporto pela manhã, como um leão, mais se quebram todos os meus ossos. Do dia para a noite trarás meu fim. Rio como uma andorinha ou uma garça, gemo como uma pomba, desfalece meus olhos ao se voltarem para cima. Ó Eterno, como oprimido estou. Afasta a minha doença, dar-me tua segurança. O que posso dizer? Ele me disse que me curaria, e assim o fez. Pela amargura que contém minha alma, caminharei todos os meus anos em completa humildade. Ó Eterno, por estas coisas vivem os homens, e delas dependem a vida de meu espírito. Faz, pois, com que eu me recupere e viva. Em minha ânsia por paz se intensificava minha amargura. Mas foi tua determinação que fez com que minha alma não ficasse perdida no mundo inferior, porque afastaste todos os meus pecados. Não pode o túmulo te louvar, nem a morte te celebrar. Os que descem a cova não mais podem ansiar por tua verdade. Os vivos sim, os vivos te louvarão como eu faço hoje. Os pais farão seus filhos conhecerem tua verdade. Pronto está o Eterno para me salvar. Pois isto, por todos os dias de nossa vida, entoaremos cânticos acompanhados por instrumentos de corda, na casa do Eterno. E Isaías disse: tomai uma massa de figos triturados e a colocai sobre a ferida ulcerada, e ele se recuperará. E Hisquiarro disse: que bom é este sinal, de que subirei à casa do Eterno. E aqui finalizamos capítulo 38. Vamos adentrarmos ao capítulo 39. Vamos lá. Naquele tempo, Merodar-Baladã, filho de Baladã, o rei da Babilônia, ao saber que Hisquiarro estivera enfermo e se recuperara, enviou-lhe uma carta e um presente, e Hisquiarro alegrou-se com eles, os mensageiros, e lhe mostrou a casa do tesouro, com sua prata, ouro, especiarias e o óleo precioso, bem como a casa de armas e tudo que havia em seus tesouros. Nada havia em sua casa e em todos os seus domínios que ele não lhe mostrasse. Veio então o profeta Isaías ao rei Hisquiarro e lhe disse: que disseram estes homens e de onde vieram? E Hisquiarro respondeu: vieram a mim de um país distante, da Babilônia. E voltou a lhe perguntar: o que viram em tua casa? E Hisquiarro respondeu: viram tudo o que há em minha casa. Não deixei de mostrar-lhe nada do que há em meu tesouro. Disse então Isaías a Hisquiarro: ouve agora a palavra do Eterno dos Exércitos. Aproximam-se os teus dias, em que tudo que está em tua casa e tudo que teus pais aí acumularam até hoje será carregado à Babilônia. Nada restará, diz o Eterno. Quanto aos filhos que serão por ti gerados, também eles serão levados e virão a ser oficiais no palácio do rei da Babilônia. Respondeu então Hisquiarro a Isaías: boa é a palavra do Eterno que pronunciaste. E acrescentou: pois haverá paz e segurança durante meus dias. E aqui finalizamos o capítulo 39.
e adentraremos ao capítulo 40. Vamos lá. Consolai, consolai o meu povo, proclamai vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, clamai-lhe, que findo está o tempo que lhe foi fixado. Que resgatada está sua iniquidade, pois em dobro já recebeu da mão do Eterno, por todos os seus pecados. No deserto clama uma voz, preparai um caminho para o Eterno. Aplanai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Toda depressão será elevada, e todos os montes e colinas serão rebaixados. Os caminhos tortos serão alinhados, e os rugosos nivelados. Há de revelar-se a glória do Eterno, e perceberão todas as criaturas, pois assim o determinou o Eterno. Uma voz diz, proclama, e ele pergunta, o que é de proclamar? Que, como a grama, toda a vida se parece, e como a flor do campo, toda a sua força. Pois seca fica a grama, e murcha a flor. Os maus de todos os povos. Fenece a grama, murcha-se a flor, mas perpetuamente subsistirá a palavra do Eterno, nosso Deus. Tu que anuncias boas novas a Sião, escala Jerusalém, levanta a tua voz, não temas, proclama as cidades de Judá, vede, eis o vosso Deus. Com todo o seu poder virá o Eterno, e seu braço estendido tudo dominará. Com ele será a recompensa, e antes se faz passar o pagamento, merecido por cada um. Qual pastor apacenta o seu rebanho, juntará os cordeiros em seu colo e carinhosamente conduzirá as que amamentam. Aquele que mediu as águas com o côncavo de sua mão, a extensão dos céus com seu palmo, numa só medição, abarcou todo o pó da terra. Comparou os montes como uma escala e pesou as colinas numa balança. Ele tem também o poder de cumprir suas promessas. Quem pode aquilatar o Espírito do Eterno? Quem teria a dimensão para o aconselhar? Sim, de quem poderia receber conselho, e quem lhe apontaria a vereda da justiça? Quem lhe concederia a sabedoria? Quem construiu o caminho do entendimento? Perante ele as nações são como gotas a cair de um vaso, como partículas de poeira que aderem à balança depois de pesada. As ilhas são como um pó bem minúsculo. Nem todas as florestas do Líbano são lenhas suficientes para seu altar. Nem todos os animais bastariam como oferta ali ser queimada. Perante ele são todas as nações como se nada fossem, e assim são por ele consideradas como coisas vãs, como o espaço vazio. A quem, pois, podeis comparar o Eterno? Ou a que o podeis assemelhar à imagem esculpida que o artífice funde? Ou o ourives cobre de ouro e para ela forja cadeias de prata? Ou a que o pobre, que para isto não tem recurso, consegue, escolhendo uma madeira que não apodreça e buscando um artífice perito para esculpir uma imagem que não venha logo a se desfazer? Acaso não compreendeis? Acaso não ouviste? Seguramente vos foi ensinado desde há muito, e certamente tendes entendido quem fez as fundações da terra.
Ele que está nos céus, que envolvem a terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Ele que estende os céus como uma cortina e os molda como uma tenda, para nela habitar. Ele que faz príncipes se tornarem desprezíveis e os juízes da terra serem ignorados, como arbustos que não tivessem sido plantados nem semeados, nem tivessem arraigados suas raízes na terra. Seu sopro passa sobre eles e os faz secar, e a tempestade os arrasta como palha. A quem, pois, me podereis comparar como se eu lhe fosse igual? Diz o Santíssimo. Erguei para o alto vossos olhares e percebei quem tudo criou, quem faz diariamente a distribuição do exército de astros pelos céus, e a cada um deles chama pelo nome que lhe atribuiu, pela grandeza de seu poder e pela força de seu vigor. Nenhum deles jamais vem a faltar. Porque dizes, ó Jacob, e falas, ó Israel, meu caminho está oculto do Eterno, e até ele não chega à minha causa. Acaso não percebes, nem compreendes que o sempiterno Deus, o Eterno, o Criador da terra até os seus confins, não se cansa, nem se fadiga, e ilimitado é seu saber? Ele restabelece o cansado e concede força ao que se acha debilitado. Poderão os jovens se fadigar e os mancebos exaurir suas forças. Porém, aqueles cuja esperança está voltada para o Eterno sentirão sempre suas forças renovadas e elevar-se-ão com asas de águias. Eles correrão sem se cansar e marcharão sem que se reduzam suas forças. E aqui finalizamos o capítulo 40. Posteriormente, adentraremos ao capítulo 41. Vamos dar prosseguimento à leitura agora. Capítulo 41. Silenciai perante mim, ó ilhas, e que renovem os povos as suas forças, e que se acerquem e se pronunciem, entremos juntos em julgamento. Quem inspirou ao que veio do Oriente para que vitórias o acompanhasse a cada passo? Entregou-lhe nações e lhe submeteu reis, transformou perante sua espada seus inimigos em pó, e perante seu arco em palha que o vento carrega. Ele os perseguiu e emergiu incólume de um caminho que seus pés não haviam trilhados. Quem fez isto assim acontecer e tudo realizou? Quem desde o princípio elegeu as gerações ainda por surgir? Eu, o Eterno, que para os primeiros e os últimos continuo sendo o mesmo. Aperceberam-se disto as ilhas e temeram. Trepidaram os confins da terra e vieram se aproximando. Cada qual auxiliou seu próximo e a seu irmão estimulava, dizendo, seja forte. Assim o carpinteiro animou a orive, e o que dá acabamento com o martelo ao que lhe dava na bigorna, dizendo ao soldador, está bem feito teu trabalho, fixa-o agora com pregos para que não oscile. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacob, a quem escolhi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem busquei nas extremidades da terra e trouxe de seus recantos, te afirmei, tu és meu servo, eu te escolhi e não hei de te rejeitar. Não temas, porque eu estou contigo, não te amedrontes, pois sou teu Deus. Hei de fortalecer-te, te ajudar e te sustentar com minha destra vitoriosa. Eis que envergonhados e confusos ficarão os que se iraram contra ti, serão dizimados.
e perecerão os que contra ti pelejaram. Buscarás, porém não mais encontrarás os que contigo lutam. A um nada serão reduzidos os que contra ti conduzem guerras. Pois eu sou o eterno teu Deus, que segura tua mão direita e te diz: nada temas, pois eu te ajudarei. Não temas como um verme, ó Jacob, nem tu, ó povo de Israel. Eu te ajudarei, diz o Eterno, teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eis que te farei uma broca com lâminas aguçadas, e com ela ferirás as montanhas, reduzindo-as a partículas, e as colinas esmagarás como se fossem palha. Então arremessá-las ao mar, o vento as levará, e um redemoinho as espalhará. E tu te regozijarás no Eterno, e te glorificarás no Santíssimo de Israel. Quando imploram por águas, o pobre e o destituído, sem a conseguir, e de sede desfalece sua língua, eu, o Eterno, os atenderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que os rios passem a correr no alto das montanhas e poços a jorrar no meio dos vales. Transformarei o deserto em nascente de águas e as terras desoladas em fontes que brotam. Plantarei no deserto cedros e acácia, mirtos e oliveira farei brotar junto no deserto, cipreste, abeto e amoreira, para que possam todos ver e crer, considerar e entender que pela mão do Eterno tudo foi feito, pelo Santíssimo de Israel tudo foi criado. Apresentai vossas alegações, diz o Eterno. Vinde expor vossos argumentos, diz o rei de Jacob. Que venham seus profetas e pronunciem o que há de acontecer e o que significaram os ventos primevos. Apresentai vossas declarações para que as possamos ter em conta e compreender seu fim, ou simplesmente informai-nos sobre o futuro. Sim, declarai o que deverá vir a ocorrer daqui para frente e acreditaremos então que sois deuses. Fazei alguma coisa, seja para o bem ou para o mal, para nos admirarmos e então podermos discutir e decidir. Eis, porém, que vós nada sois e nenhuma coisa podeis fazer. Abominável é aquele que vos escolhe. Inspirei aquele que do norte aqui viria, e ele assim o fez. Proclama ele meu nome, desde onde nasce o sol. Pisará sobre vossos dirigentes, como se prepara a argamassa, como um artífice moldando o barro. Quem dentre os pagãos antecipou algum fato para que pudéssemos dizer que tem razão? Não houve quem se pronunciasse, nem quem trouxesse alguma informação. Nada foi escutado. Eu, porém, enviarei a Sião um arauto, e a Jerusalém um mensageiro de boas novas. Vede, eis que chegam entre vós, porém procuro, mas não há um só homem, não há um só conselheiro que me possa dar resposta quando pergunto algo, porque de todos eles vãs e vazias são as obras, como o vento são suas imagens fundidas e somente confusão promovem. E aqui finalizamos o capítulo 41. E posteriormente daremos continuidade aos próximos capítulos. Deus vos abençoe. Shalom a todos.